Olá, mais uma vez estamos juntos, unidos no amor de Cristo, pensando nas palavras que edificam. E as palavras que edificam vêm da Bíblia Sagrada, que para nós cristãos que nos convertemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E ela tem palavras que edificam, ela é a palavra que edifica, né? E queremos ouvir Jesus falando conosco através da sua palavra, e hoje nós vamos continuar naquele raciocínio de poucos dias atrás, quando nós pensamos um título negativo, né? Um pouco negativo, assim, a oração que Deus não ouve, quando Deus não pode atender certos tipos de oração. E nós vimos por quê lá em Isaías, lá em Tiago, capítulo 4, a oração feita com arrogância, né? Com aquele espírito de que eu mereço, aquela ideia de dignidade, eu mereço por causa disso, disso, disso. Então, em Lucas capítulo 7, nós estamos diante de um texto, é aquela passagem do centurião que tinha um servo enfermo. E ele então, quando ele ouviu falar de Jesus, Lucas capítulo 7, ele envia alguns anciãos dos judeus, que deviam estar ali na casa dele, né, para encontrar-se com Jesus, que ele ouviu falar que Jesus estava passando por ali, pela sua localidade. Então ele pede para que os anciãos vão até Jesus e roga a Jesus, implora que Jesus vá até a casa dele curar o seu servo. Quando esses anciãos chegam a Jesus, eles trazem aquela ideia religiosa, aquela ideia que quando a pessoa quer ter um relacionamento com Deus, baseado na religião, a pessoa tem muitas ideias totalmente erradas acerca de Deus, acerca de Jesus, acerca da graça, da misericórdia de Deus. E a pessoa então, ela tem a seguinte ideia: olha só, os anciãos dos judeus chegam para Jesus, falam, eles dão o recado que o centurião pediu. O centurião era um homem de destaque na sociedade, de status, era um comandante de uma tropa do exército romano, mais ou menos uma companhia de 100 homens, pelo menos, um centurião. Então, eles vão dar o recado a Jesus, eles falam: olha, ele está rogando que o Senhor vá curar o seu servo. E Jesus, então, se dirige, mas antes Jesus ouviu um argumento que não era estranho, era a ideia religiosa da época, daquela época, e essa ideia está até hoje. Muita gente acha que quando se achega a Deus tem que dizer alguma coisa ou fazer alguma coisa para amolecer o coração de Deus. Olha que ideia! Deus é amor o tempo todo, Deus é graça, misericórdia. Quem tem o coração endurecido e precisa ser amolecido somos nós, os seres humanos. Deus, jamais. Mas eles chegam para Jesus e dizem assim: Senhor, ele é digno que o Senhor, olha a ideia, visão errada, ele é digno que o Senhor lhe atenda. Por quê? Porque ele é um homem bom, ele ama a nossa nação, ele já construiu até uma sinagoga para nós. Olha que coisa, ele é digno, construiu uma sinagoga, ele é uma pessoa boa, ele merece que o Senhor lhe atenda. Mas quando Jesus estava indo para a casa daquele homem, o homem enviou outros, talvez servos dele, para dizer a Jesus: olha, Jesus, não precisa vir na minha casa, eu pensei bem e eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu teto, não sou digno. E era um homem que devia ter uma posição muito boa, tinha servos, tinha empregados, soldados sob o seu comando, mas ele disse: eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado. E outra coisa, nem de ir encontrar-me com o Senhor, eu não acho que eu sou digno. Não tenho nem coragem de me encontrar com o Senhor. É a minha visão que eu tenho. E Jesus se admirou daquela atitude. Jesus se admirou daquele tipo de fé, que viu que Jesus era muito, incomparavelmente superior a ele. E
que Jesus tinha poder para ordenar de longe a bênção, a cura do seu servo. Aquela visão que se humilhava diante de Jesus, reconhecendo também não só o poder, mas reconheceu ali que Jesus tinha graça e misericórdia suficientes para, além do poder, para dar ordem de longe e curar o seu servo. E Jesus se admirou e disse, versículo 9, ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele e voltando-se disse à multidão que o seguia, digo-vos que nem ainda em Israel tem achado tanta fé, nem ainda em Israel. O que eu estava dizendo com isso? Ora, os judeus, eles se consideravam os conhecedores de Deus, das Escrituras. Nós somos o povo de Deus. Eles achavam que eles tinham o monopólio do conhecimento de Deus. Eles que sabiam como se relacionar com Deus. Mas os judeus, na sua maioria, não reconheceram que Jesus era o Messias que eles esperavam, o Messias prometido por Deus lá nas Escrituras, através dos profetas. Eles não conseguiram crer, eles tinham esse orgulho, né? Nós somos o povo de Deus, nós temos a revelação, nós temos o conhecimento, mas eles não reconheceram o que o centurião reconheceu em Jesus, o senhorio, o poder de Jesus, a graça, a misericórdia de Jesus. Vamos continuar meditando nesta palavra que edifica a nossa fé e vamos sempre esperar nele, em Jesus, com humildade, não reivindicando nada. Não somos dignos, mas ele, por graça e misericórdia, nos remiu, nos redimiu, nos salvou através do seu sacrifício na cruz e ele está pronto a nos ouvir, pronto a perdoar, pronto a nos restaurar. Que Deus continue nos abençoando. Palavras que edificam as palavras de Jesus. Amém.